Então, primeiramente, um bom dia a todos novamente, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de vocês e participação. Hoje a gente vai estar aqui dividindo com vocês um pouquinho da nossa experiência, como é que a gente está trabalhando aí em relação à implantação do famoso E-Social. O E-Social, a gente sabe que tiveram aí várias mudanças, né, ao longo do tempo, os prazos foram sendo prorrogados, adiados, mas que finalmente agora tudo indica que nós vamos ter que implementar essa nova exigência do governo nas empresas, né? E a gente está aí para hoje trocar um pouco de experiência com vocês e falar um pouco como que a gente pode contribuir. Então, esse é um evento em que é patrocinado, organizado pela Humanos e a Dromos, a qual eu represento a diretoria executiva, é uma consultoria em gestão empresarial. Temos essa parceria com a Humanos, né? Então, nós somos parceiros da Humanos. Então, a Humanos, que é uma empresa que trabalha fornecendo aí todas as soluções, né, na parte da tecnologia aos seus clientes em relação ao sistema, né, e gestão, módulos de recursos humanos, então desde folha de pagamento, recrutamento, cargos e salários, enfim, soluções completas, né, na área de sistemas para os seus clientes. Nós, que somos da Dromos, fazemos essa parceria com a Humanos com o objetivo de ajudar as empresas que no momento que estão implementando um sistema de tecnologia em sua área de RH, a gente acaba ajudando, colaborando no desenho, no mapeamento dos processos, no desenho das políticas de recursos humanos da empresa, na parte de diagnóstico, de gestão de pessoas. Muitas vezes a empresa tem o módulo, tem o sistema, mas não tem a política, os procedimentos, né, implementados. Então a gente vem com esse trabalho em parceria com a Humanos ajudar nessa implementação, né, tanto do diagnóstico de gestão de pessoas, como de mapeamento dos processos, das políticas e das ferramentas, de tal forma que a empresa consiga se estruturar e implementar suas práticas em gestão de pessoas de forma bastante estruturada, formalizada, participativa, porque nós trabalhamos com a transferência de conhecimento, então a gente faz com que a empresa aprenda a trabalhar com a gente no momento de desenhar uma política, no momento de desenhar um processo, ela faz em conjunto, a área de recursos humanos trabalha em conjunto com a gente treina a equipe e obviamente a empresa depois consegue seguir com essa ferramenta na manutenção, na atualização aí dos seus processos, dos seus procedimentos, né? Esse é um dos nossos serviços, né? Um dos nossos produtos que a gente oferece, porque nós somos aí especialistas em gestão de pessoas e processos. A Dromos também tem uma divisão, né, de qualidade de vida no trabalho. Essa é uma divisão, uma business units que nós temos. Nós oferecemos também aos clientes programas voltados aí à qualidade de vida, onde a gente trabalha a redução do índice de absenteísmo, problemas relacionados a turnover e até mesmo presenteísmo, né? Porque hoje a gente sabe que o colaborador muitas vezes está lá trabalhando, está presente fisicamente, mas não está produzindo, né? Ele não está focado, está disperso. Então, o programa de qualidade de vida, ele traz também toda uma técnica que, além de trabalhar alinhamento de coluna vertebral, alongamento, ele também trabalha essa parte aí do foco, da atenção concentrada, da gestão do estresse, muito falado hoje nas empresas. Então, depois, quem tiver interesse, fica à vontade, consultar nosso site, enfim, a gente ajuda vocês aí nessas soluções. Então, falar um pouquinho aí do meu perfil, né? Então, eu atuo aí como diretora da empresa, né, em recursos humanos. Tenho uma experiência aí no mercado já há mais de 23 anos. Tenho formação em psicologia, sou especialista em gestão de pessoas, gestão empresarial, grafóloga. E também acabo assessorando na administração, no conselho de administração das empresas. Normalmente sou professora convidada também de algumas universidades, né, porque acabo também ministrando aulas, cursos, participando do CONAR também, ministrando palestras. Então a gente acaba assessorando as empresas e os nossos clientes nessa área que a gente tem aí atuação, né? E hoje nós estamos aqui justamente para estar falando
do nosso tema principal, que é como a liderança pode contribuir para a implantação do e-social, né? Então, como é que a gente vai usufruir aí da nossa equipe, né, para nos assessorar, né? Então, quem está no RH sabe que a demanda é muito grande, né, de ajustes e, obviamente, de processos. Os líderes, muitas vezes, eles têm que seguir, né, essa rotina, esses processos implementados, e na verdade a gente tem que envolvê-los nesse processo todo. Então eu costumo dizer que é fundamental que a gente tenha aí uma colaboração, uma contribuição da equipe como um todo. Então o e-social, ele vem para a empresa no intuito aí de, obviamente, fazer com que a empresa se estruture melhor, ela se expõe mais, porque o governo vai ter o acesso muito mais facilmente, né, das informações, ao mesmo tempo em que a gente acaba tendo, de um outro lado, uma necessidade de profissionalização da nossa forma de trabalhar. Então, de um lado, a gente tem, obviamente, um grande trabalho de implementação. Eu diria que o trabalho maior é no momento em que a gente vai implementar a ferramenta, as mudanças, mas depois isso vai ser bastante útil, porque as empresas realmente vão poder ter os seus processos e suas políticas mais estruturadas. E, ao mesmo tempo, deixar de ter aquele trabalho, né, no momento em que você vai gerar uma DIRF, uma RAIS, um CAGED, enfim, você vai poder centralizar as informações, e isso vai facilitar muito as rotinas do recursos humanos, que, de certa forma, lá na frente, vai poder ter uma atuação mais estratégica, trabalhar com mais foco voltado aos indicadores. Então, se a gente olhar aí, a gente fala, né, que antes do e-social, as empresas elas tinham ainda, né, enquanto a gente não implementa o e-social, elas têm que enviar as informações aos seus órgãos competentes de forma isolada, separada. Então, a DIRF, a CEFIP, enfim, as rotinas e as obrigações individualmente, né, o que gera bastante trabalho aí. A gente está falando agora no calendário anual, todas as empresas trabalhando para se prepararem e se estruturarem para o envio da DIRF, e a gente sabe o quanto isso é trabalhoso, né? A partir do e-social, a grande mudança, que todo mundo já sabe, é que isso vai ser consolidado, né? Então, a empresa, de uma certa forma, consolida suas informações, envia para o e-social, que, né, vai estar disponibilizado, a ferramenta da Humanos já está 100% habilitada, preparada para atender às exigências do e-social, uma ferramenta que já se adaptou, inclusive com bastante critério, né, e cuidado para poder atender. Então, a gente tem lá todos os campos já parametrizados para esse atendimento ao e-social, o sistema já está apto, e aí a empresa vai conseguir enviar, né, essas informações, esse cadastro, né, ela tem que fazer toda uma atualização de cadastro, enfim, e aí ela envia essas informações ao e-social, e os órgãos competentes vão conseguir acessar esse canal, e que dessa forma vai conseguir recuperar as informações que lhe é pertinente. Então, a gente tem as vantagens aí, né, das informações mais consistentes. Obviamente que isso vai gerar uma transparência fiscal, né, então, se a empresa enviar as informações de forma errada, isso vai, obviamente, expor a empresa. Então, o grande cuidado é que a gente faça o envio de informações, né, a conferência, o cuidado no momento de imputar essas informações, para que a gente não deixe a empresa vulnerável. E manutenção dos direitos trabalhistas, obviamente que com isso, com o e-social, as empresas se obrigam a estarem mais formalizadas, né, e respeitando mais aí os direitos trabalhistas, e a questão da simplificação, porque a gente sabe que agora o Recursos Humanos ele vai ter a condição de consolidar essas informações, e aí facilita o trabalho, né, o envio ao governo. Obviamente que isso, né, quando a gente fala nessa fase em que a gente está agora, de preparar a empresa para o e-social, a gente percebe aí uma série de impactos, né?
Então, a gente vê fiscalização mais eficiente, o que aumenta a visibilidade da empresa, que a gente acabou de falar. Envolve, né, um investimento em tecnologia. Então, as empresas que não têm hoje uma ferramenta, como a Humanos oferece, que é um sistema de gestão de recursos humanos integrado, ela vai ter problema, ela vai sofrer, porque as informações precisam ser consolidadas numa ferramenta apta. Então, hoje o sistema ele é fundamental, o sistema de recursos humanos ele vai ser fundamental para atendimento ao e-social. Então, as empresas que não oferecem isso precisam se adaptar rapidamente. Obviamente, as empresas que já têm os seus sistemas precisam entender se esse sistema atende ao e-social. A gente normalmente faz todo um trabalho, um diagnóstico. Quando a empresa não utiliza o sistema Humanos, a gente procura olhar o sistema que a empresa oferece, né, que ela trabalha, para a gente poder ver se realmente é um sistema apto aos processos e às exigências que o e-social faz. A integração, né, entre as áreas, então aí é um ponto que a gente está falando bastante, né, e a gente percebe que não é um trabalho apenas do recursos humanos. Então muitas vezes a empresa que não conhece o processo como um todo, né, acaba entendendo que acaba sendo um trabalho apenas de recursos humanos, quando na verdade não é. É um trabalho que envolve a empresa como um todo, né? Então, um trabalho conjunto, integrado, que todas as áreas realmente vão participar. Obviamente que tem uma demanda maior no recursos humanos no que diz respeito a cadastro, banco de dados, atualização de informações, consolidação dessas informações, o envio das informações depois ao e-social, mas obviamente que essas informações elas são oriundas das áreas, dos departamentos. Então aí é onde entra o grande papel da liderança, que é um outro impacto que a gente comenta aqui, ou seja, mudança de processos, e, obviamente, do foco e da atuação da liderança. Então, quando a gente fala em processo, é um outro trabalho que a gente oferece de fundamental importância para as empresas. Ou seja, a gente está falando aqui que processo, ele não é um fator isolado. Na verdade, ele é um fator extremamente importante, né, que precisa ser revisitado. A gente precisa ter um trabalho de análise em cima dos processos, porque ele tem um impacto muito importante. Então, quando a gente pensa em que etapas e como trabalhar com essa questão do e-social, a primeira coisa é um diagnóstico, né? Então, a gente propõe aqui, a gente tem um diagrama, né, que eu apresento para vocês agora, onde a gente fala, o diagnóstico de conformidade é a primeira etapa que a gente tem que fazer. Vamos olhar nossos processos, vamos se debruçar, né, em praticamente todos os nossos processos, nossas rotinas de gestão de pessoas, que a gente vai tratar desde a admissão, da demissão, das movimentações, como que funcionam os reajustes salariais, as férias, processos de desligamento, controle de jornada, ponto eletrônico. Vamos revisitar como é que se processa aí as informações em relação ao ASO, os exames periódicos, a parte de segurança, né, do trabalho, então os programas de PPRA, a parte de riscos, ou seja, todo esse controle, né, que a empresa tem hoje na área de gestão de pessoas. A gente tem que se debruçar nesses processos, olhar do começo ao fim quais são os inputs, né, da onde que a gente recebe as informações, que caminho que elas tomam dentro da área, até a finalização desse processo. Então, esse diagnóstico ele é feito com bastante critério, para que a gente tenha no detalhe como que ele é feito hoje na empresa. E esse diagnóstico ele vai nos dar, obviamente, aí um quadro das conformidades e não conformidades. Com isso, a gente consegue propor os ajustes necessários dentro do processo que a gente tem em cada rotina da área e o que a gente faz com isso. Então, qual que é o nosso plano de ação em relação a esse diagnóstico? Então, onde estão as nossas conformidades e as não conformidades? Com isso, a gente acaba elaborando um plano de oportunidades de melhorias, e aí é bastante interessante que o nosso trabalho
acaba focando tanto a parte aí de olhar para os processos de gestão de pessoas, como a gente falou, mas acaba também olhando de forma como um todo a questão cultural da empresa também, né? Então a gente percebe que às vezes a empresa tem uma política de contratar pessoas sem muito planejamento, então é uma questão cultural que a empresa às vezes não tem aquele planejamento, não tem aquele olhar, né, mais preventivo em relação às pessoas, então normalmente ela tem uma cultura em que trabalha sempre ali na linha da urgência e não do preventivo, então a gente percebe que isso traz um impacto de mudança cultural. Então quando a gente está debruçando no processo, que a gente olha que ele precisa ser revisitado, ele precisa ser melhorado, a gente percebe também que envolve uma questão cultural de ter que treinar, de ter que conscientizar as equipes. Daí é onde a gente vai falar do papel da liderança aí, nesse momento também. Então quando a gente pensa, identificamos as não conformidades, as oportunidades de melhorias, a gente vai falar do processo, mas a gente também tem que falar das pessoas, né, que executam esse processo e que obviamente são responsáveis aí por gerar toda a nossa mudança aí no dia a dia. Então quando a gente pensa nas nossas rotinas, tem lá o papel do gestor, né, que a gente está mostrando aqui. O gestor, ele é o responsável ali na área em administrar essas rotinas, em fazer com que essas rotinas sejam bem direcionadas, bem executadas, ao ponto de que quando chegar num recursos humanos, isso já tenha tido, obviamente, o respeito em relação às regras internas definidas, em relação aos processos, né, que a gente tem definido. Então, o papel do recursos humanos nesse momento, e aí nós apoiamos a área de RH nisso, é deixar o seu processo bem desenhado, né? Então, atendendo ao E-Social. Então, vamos pegar um exemplo aqui de admissão. Admissão, a gente sabe que a gente vai ter que informar o E-Social um dia antes do colaborador entrar, não é verdade? Com isso, o que a gente faz? Ele vai ter que imputar os dados, né, do colaborador no sistema um dia antes, então vai exigir um planejamento, um controle dessa contratação. Então, quando a gente desenha o processo, isso vai ter a regra, né, estipulada no processo, vai ser uma política da empresa. E para isso, o gestor, ele tem que estar muito alinhado a essa regra, a esse processo, que muitas vezes, se a gente parar para pensar, se o processo não estiver bem definido, se a equipe não estiver treinada em relação a isso, a gente vai ter problema na execução, né, do processo. Então, a gente precisa, além disso, treinar a equipe, né, fazer com que a equipe receba esse novo processo desenhado. Então, a gente faz um trabalho também onde a gente desenha esse processo novo, chama a equipe, né, para participar desse workshop, onde ela vai receber todo o treinamento nesse novo processo, nessa nova política, e ajustar a área de tal forma que ela tenha esse planejamento de pessoas. Porque, por exemplo, uma admissão, quando ocorre de uma substituição, salvo uma substituição que normalmente você tenha tido um problema em relação ao colaborador que está, e aí foi uma justa causa, por exemplo, uma coisa mais imediata, do restante você consegue ter um planejamento, né? E aí envolve, por exemplo, quando você fala, tem um colaborador que não está indo bem, ele está tendo um problema de desempenho, e você resolve fazer a troca, a substituição dele, então isso é muito, dentro de uma política, de um processo consolidado, isso é muito integrado com a RH. Então o líder identifica que esse colaborador já está manifestando e tendo um problema de desempenho, o RH já começa a trabalhar processos de feedback e a própria gestão de desempenho através das suas políticas e práticas de feedback, né, que é extremamente importante, e a gente até brinca, não é feedback, né, porque muitas vezes o pessoal acaba interpretando de forma errada, então a gente tem que saber também dar o feedback, é um outro papel da liderança bastante importante. O papel do RH é treinar a liderança para poder ter essa habilidade, né, de dar feedbacks. Então, a partir do momento que a gente já começa a fazer esses feedbacks com esse colaborador, o RH já está de stand-by, trabalhando lá os processos de seleção, caso esse colaborador não responda esse feedback.
Ou seja, é tudo muito planejado, o desligamento com a substituição. E aí fica muito mais fácil da gente ter um planejamento e cumprir essa exigência do E-Social, por exemplo, de um dia antes registrar, de informar essa entrada desse novo colaborador. Percebe que a gente tem um fluxo aí por trás que vai desde o momento do desempenho do colaborador. Então, não apenas a necessidade de contratar e demitir, né? Existe aí um processo que é o processo natural quando a gente fala em boas práticas em gestão de pessoas. Então é importante que a liderança entenda que uma admissão, quando ela é gerada de uma substituição, é necessário ter esse fluxo, é necessário ter esse planejamento. Então, além do processo estar descrito quando a gente faz esse trabalho, e aí a equipe estar treinada, a gente trabalha também os aspectos de liderança da empresa, né? Porque o líder, ele tem uma série de ferramentas de gestão de pessoas que ele precisa usar. E nesse momento é onde a gente vai avaliar se a empresa realmente aplica essas boas práticas ou se ela nem tem isso muito claro. Então, a gente deu um exemplo aqui da admissão, mas isso vale para movimentação de transferência de um setor para o outro, de mudança de horário, né? Então, o gestor lá na área, na sua função, ele acaba sendo um gestor de RH, né? Ele tem essa função como recursos humanos. Então, o RH, ele vai ser, na verdade, um facilitador, ele vai ser um multiplicador das políticas definidas. E, para isso, precisa estar bem claras essas políticas precisam estar escritas e alinhadas com esse gestor, ele tem que estar treinado. E aí, quando a gente fala do papel da liderança, é importante a gente falar que existe aí um perfil do líder, né? Então, a gente diz que se o líder não está preparado, não está treinado, nós vamos ter problema com esse líder de conseguir cumprir essas exigências em relação ao E-Social. E aí a gente fala aqui, né, da parte dos desafios da liderança, que é realmente lidar com mudanças, gerenciar mudanças. O líder, ele tem que estar preparado para isso. Então, ele tem que estar apto a rapidamente atender as mudanças do mercado, atender as mudanças do negócio. A gente passa aí por várias mudanças a todo momento, agora mesmo, né, no cenário que a gente está vivenciando de crise econômica, política no país, é o momento em que as empresas precisam inovar, né? Então, elas têm que transformar os seus desafios em oportunidades. Então, ela tem que inovar, ela tem que quebrar paradigmas, ela tem que, na verdade, atuar de uma forma diferenciada, e a liderança tem que estar preparada, ela tem que estar apta a lidar aí com o caos, a lidar aí com as exigências que o mercado propõe. Então, tem que ser uma liderança arrojada, né? A gente fala muito em estresse, mercados globais, a própria concorrência acirrada, o momento, né, do cenário econômico que a gente falou, a questão da própria mão de obra. Quando a gente fala, a gente tem um alto índice de desemprego hoje, mas que a gente percebe que quando a gente vai fazer um processo seletivo, profissionais qualificados no mercado ainda acaba sendo um grande problema no Brasil, né? A gente tem um alto índice de desemprego, de pessoas que estão disponíveis, mas quando você vai mapear o perfil dessas pessoas, quem trabalha com seleção sabe, é extremamente difícil você encontrar um profissional qualificado apto para aquela função. Ou seja, o líder tem que estar apto para poder desenvolver as suas equipes internamente, porque no momento em que você vai buscar fora, né, da empresa, você se depara com esse desafio, né, de não ter mão de obra qualificada. Então, a gente percebe que hoje o cenário, né, tem aí essa predisposição de mão de obra, mas ainda a qualificação ainda é um problema hoje no Brasil. E isso começa até muitas vezes lá atrás, né? Pela formação acadêmica, pela questão da maturidade emocional. A gente fala muito da liderança, a gente tem uma palestra que a gente comenta bastante sobre a geração Y. Então, é importante que o líder, ele tenha essa habilidade de desenvolver as suas equipes, de estar preparado em relação aí ao mercado, às mudanças, e com isso ele realmente vai estar fazendo um bom papel e atuando aí como devido, né?
Então, a gente fala que hoje a gente se depara com líderes, muitas vezes, que tem problema em lidar com essa mudança. Então, existe resistência. Então, trazendo um pouquinho aí para o E-Social, o que a gente percebe? A gente percebe que a liderança sempre fica naquela defensiva, como toda mudança, né? O ser humano lida dessa forma. Tem uma mudança, já existe resistência para mudar, mas a gente precisa quebrar, né, essa barreira, porque à medida que a gente quebra essa resistência, a gente se torna apto, aberto a ouvir e a flexibilizar os nossos processos. Então, trazendo para o E-Social, a gente vai ter uma mudança na empresa, uma mudança de cultura, uma mudança de processos. Então, se antes a gente podia atender as áreas, né, o RH, de certa forma, flexibilizava algumas rotinas, agora não dá mais para flexibilizar, né? E não é porque o RH não quer ajudar, é porque existe uma exigência legal e que o RH tem que atender para a empresa não ser autuada. E isso tem que ser comunicado, né, à equipe de liderança. A liderança tem que receber essas informações, ela tem que ser treinada, ela tem que saber o que é o E-Social, quais são as exigências, quais são os principais impactos. Vocês nas empresas de vocês têm lá a liderança. Em algum momento vocês pararam, chamaram essa liderança, toda essa equipe, vamos tomar um café, vamos fazer aqui um workshop para vocês entenderem o que é o E-Social? É uma dica que a gente deixa aqui que é necessário. Chamar alguém de fora, vamos lá, né? Vamos convidar alguém para dar uma palestra sobre o E-Social, falar para a gente quais são os principais impactos. Isso é extremamente importante, porque isso é o envolvimento da liderança, e quanto mais informação a gente tem, menos resistência, né? Porque a resistência vem muito de encontro com a falta de informação. Então, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço, eu tenho medo, eu tenho receio, eu resisto. A passo que, se eu estou recebendo informação, eu estou sendo comunicado, eu estou sabendo o que vai ter de impacto, quais são as principais mudanças, quer dizer, eu estou realmente recebendo uma série de informações, eu estou envolvido, então a minha resistência diminui. Então, é importante trazer esse envolvimento da liderança e fazer com que eles participem de forma bastante ativa, né, nesse processo, nesse novo desenho dos nossos fluxos com o E-Social, né? E aí não dá para falar também de liderança sem falar um pouco o que é liderança, né? E aí a gente tem vários conceitos em relação à liderança, né? Então a gente fala de a grande definição e que a gente entende como mais usada e mais coerente é a questão, né, de a capacidade de influenciar, né, pessoas ou grupos, né, ou seja, o líder é aquele que influencia pessoas, né, é aquele que faz com que os outros façam, né, o que ele quer que seja feito de maneira eficaz, né, de forma motivadora, de forma a inspirar, né, o colaborador, a equipe. Então, a liderança, ela é um multiplicador, né, é um multiplicador da cultura, dos processos. Então, o RH tem que deixar claro com a liderança quais são esses processos, o que vai mudar, né? A gente fala de admissão, férias, por exemplo, tem que ter esse fluxo, né, de comunicação com antecedência. Então, normalmente as empresas trabalham com um cronograma anual de férias. Se não consegue trabalhar com cronograma anual, no mínimo a gente vai ter que respeitar a CLT, que é o aviso de férias com 30 dias de antecedência. Não existe mais, né, entregar o aviso de férias junto com o pagamento. Isso não vai funcionar mais, porque o E-Social exige que o aviso de férias seja comunicado ao E-Social com 30 dias e, portanto, o funcionário vai ter que ter esse prazo, né? Então, vai ter que ser desvinculado dentro do processo de férias o pagamento do aviso de férias. Isso é processo, isso é treinamento, envolvimento da equipe de liderança, que eles têm que ter essa informação e, obviamente, o RH vai estar junto, ajudando a mudar esse fluxo. É o mesmo que acontece com o controle de jornada, o ponto eletrônico. Então, muitas vezes, quem faz as movimentações, né, vamos dizer, os ajustes no ponto eletrônico é o RH. Normalmente, a gente pega os nossos clientes, a gente percebe. Então,
o que acontece é que o funcionário vai passando ao seu líder os seus atestados, as suas justificativas de ausências, né? E aí quando a gente vê que o colaborador fechou lá o período dele, o líder encaminha essas movimentações ao RH, o RH faz o seu fechamento de ponto, né? E aí ele acaba fazendo os ajustes no sistema, não é assim? Faltas, abonos, ausências, atrasos. E aí o que acontece? O RH depois devolve esse espelho para o líder acaba dando a sua validação e aí se efetiva os ajustes no ponto eletrônico para fechar o ponto, né? Gerar o cálculo e fechar. Normalmente é assim. O que a gente propõe agora, por exemplo, com o e-social? Que a gente crie multiusuários. Então, por exemplo, o líder, ele pode ter essa atribuição em relação ao ponto eletrônico. Então, ele pode estar fazendo as suas movimentações, os seus apontamentos diariamente, o que é bastante pertinente, porque daí não acumula uma rotina, né? Então ele ajusta, faz os apontamentos diários. O RH recebe isso no período de fechamento, que agora com a e-social vai ter que ser dentro do próprio mês, e aí você já tem os dias já, né, calculados, ajustados, e obviamente o RH fica muito mais fácil de encerrar o ponto e importar para a folha a movimentação, porque o próprio líder ele já vai ter a gestão do controle de jornada e do ponto, né, do colaborador, das suas ausências, das suas faltas e atrasos diariamente, porque é ele quem está lá na linha de frente, então nada mais do que justo o próprio líder fazer. Mas o que envolve isso? Envolve uma mudança, isso envolve uma conscientização do líder em que ele tem essa rotina a mais, ele vai ter essa rotina a mais se a empresa vir implementar essa mudança, mas é para benefício de todos, porque ele tem a gestão do colaborador, o RH vai receber o ponto praticamente já calculado e apenas importar para a folha, e aí vai conseguir atender ao e-social, né? Porque se você tiver aqueles períodos, né, quebrados dentro do mês, você já não está atendendo o e-social. Então é importante que o líder ele tenha essa desenvoltura, né? Ele tenha esse envolvimento de realmente conseguir atender e ajudar o RH nessa gestão, né, dos seus colaboradores. E aí a gente fala que hoje na verdade, romper barreiras, né? Então, é a troca de experiências, de informações, dar as mãos, né? Fazer junto. E aí não tem mais aquela premissa de que informação é poder, né? Ao contrário, isso acabou, né? Embora a gente ainda percebe bastante isso nas empresas, né? Que o líder, ele entende que assim, eu não posso delegar, eu não posso transferir conhecimento porque isso acaba gerando uma insegurança. Quando, na verdade, ele transferir conhecimento, ele, na verdade, está desenvolvendo as equipes, né? Então, é participação, é troca, é aprendizagem. É importante essa conexão, né? É importante ter essa troca entre as áreas, entre o RH, e isso favorece também, obviamente, o vínculo que esse líder tem com as suas equipes, né? Porque às vezes o colaborador deixou de trabalhar, o líder vai perceber isso no dia seguinte, né? Quando ele traz o atestado, dependendo da estrutura da empresa, se a empresa tem uma equipe muito grande, né? Às vezes o líder não tem nem esse conhecimento, então ele precisa ter esse vínculo e essa aproximação com a equipe, né? E aí a gente percebe que hoje, o que é importante? É importante que a gente tenha um alinhamento do comportamento técnico com as habilidades comportamentais, porque o líder, ele é o conjunto, né? Ele tem que ter a habilidade técnica, ele tem que dominar a sua área de expertise, ele tem que conhecer
as suas rotinas, obviamente dominar, né? Ele está na área financeira, ele está na área de operações, comercial, marketing, não importa a área que ele está, ele tem que ter esse domínio técnico, mas, sobretudo, as habilidades comportamentais de liderança. Então, é preciso que a gente olhe para a nossa equipe de liderança, é preciso que a gente também faça uma autoanálise, né? Quando a gente também exerce o papel de liderança, que pontos fortes que eu tenho no meu perfil como líder, que pontos fortes a minha equipe de líderes tem e que pontos a melhorar. Ou seja, esse diagnóstico que normalmente a gente faz e a gente propõe nas empresas, ele passa primeiramente por esse mapeamento, né? Mapeamento do perfil. A partir daí, a gente tem condições de montar um plano de desenvolvimento, né? A gente oferece uma academia de líderes aos nossos clientes, onde é um programa que vai trabalhar justamente essas habilidades comportamentais. Vai trabalhar como delegar, como dar feedback, como desenvolver suas equipes, vai trabalhar o desenvolvimento das ferramentas de liderança, vai trabalhar a equipe, né, desses líderes, para que eles possam ter, obviamente, esse desenvolvimento dos seus colaboradores, e vai trabalhar o próprio líder, porque o líder, ele tem as suas características, ele tem o seu perfil, ele tem a sua personalidade. Então, a gente trabalha muito com a técnica de coaching, né, que é muito utilizada hoje nas empresas, com esse objetivo, de que o líder seja desenvolvido nas suas competências individuais, porque existem lá características que ele tem e que a gente precisa trabalhar para ele executar o seu bom papel. E muitas vezes passa aí por conhecer esse perfil, essa personalidade, que muitas vezes a liderança não tem esse mapeamento, né? O RH muitas vezes não tem esse mapeamento da liderança, e é preciso fazer, porque às vezes o líder, ele subiu ao cargo, ele recebeu aquela promoção para ser o líder porque ele era lá um bom técnico, um bom executor, ele tinha lá o perfil como o melhor funcionário daquela área, mas não necessariamente quer dizer que ele tem essas habilidades comportamentais de liderança, ou seja, a gente precisa desenvolver, né? Porque senão a gente vai ter um líder muito bom tecnicamente, mas que não sabe lidar com pessoas, que não sabe desenvolver, que não sabe gerenciar, né? Então a gente precisa ter esse desenvolvimento. E aí a gente fala que, na verdade, o líder é aquele que está na linha de frente, né? Aquele que mostra o caminho, que direciona a equipe, né? Então ele tem que ter aquele perfil participativo, aquele perfil centralizador não funciona mais, né? O perfil que, só eu sei, não vou desenvolver ninguém. Óbvio que isso passa também por esse perfil individual. Então, aquele líder que é mais centralizador, com certeza, ele tem traços de insegurança no perfil dele. Por quê? Porque ele é uma forma que ele tem de compensar a insegurança dele, sendo mais centralizador, delegando menos para a equipe, e com isso, o que acontece? Ele acaba mascarando, vamos dizer assim, essa insegurança. Quando, na verdade, se a gente pegar o ponto-chave do perfil dele e lá na essência, no DNA da personalidade, identificar que o ponto lá crítico é a insegurança, a gente consegue desenvolver esse ponto dele para que ele trabalhe, né? Ele tenha esse autoconhecimento e que consiga fazer depois esse trabalho de delegação com a equipe. Mas se a gente não trabalhar a insegurança dele, não adianta a gente dar técnicas para ele de delegação, né? Então, passa aí muito por essa questão interna mesmo do líder, né? A mudança pessoal, né? Tem que ser essa questão do líder voltado a valores, princípios, a questão, obviamente, de caráter, né? A gente fala que o bom líder, obviamente, é aquele que é o exemplo, né? Ele é seguido pelas pessoas, né? Ele tem que ter esse trabalho aí de inspirar, de motivar, né? Então, é uma pessoa que obrigatoriamente precisa ter o respeito, né? Não dá para ser aquele líder que fala uma coisa, transmite uma informação e pratica outra. Aí, obviamente, gera uma incoerência no caráter, no modelo, e isso causa bastante transtorno, né? Eu não comentei com vocês no início, até porque a gente estava vendo a história da conexão, mas
O chat está aí, quem quiser fazer perguntas, enfim, pode ir mandando. Eu não vou estar respondendo todas individualmente agora, mas depois a gente vai estar respondendo, mandando para vocês aí, responda todas as perguntas por e-mail, quem tiver dúvidas, enfim. E algumas eu, de repente, posso até responder no momento, mas depois eu vou também deixar com vocês o nosso canal, na verdade, o nosso contato. Aqui vocês podem anotar nosso e-mail, é marketing@humanos.net.br, ok? Então, marketing@humanos.net.br. Depois, se vocês quiserem estar mandando perguntas também após aí o nosso encontro aí de hoje, ok? Vamos lá. Então, a gente tem aqui, obviamente, né, a gente até tem uma frase aí bastante interessante que ilustra isso que a gente está falando, né? Se você não acredita no mensageiro, não acredita na mensagem, e você não pode acreditar no mensageiro se não sabe no que o mensageiro acredita. Ou seja, o líder é isso, né? Ele vai inspirar, ele tem que saber para onde ele quer ir, né? Aonde ele vai levar essa equipe, enfim, ele tem que ter uma mensagem clara de postura, de comportamento, para transmitir essa segurança e essa confiança à sua equipe. A gente fala muito de estilos de liderança também, né? Por quê? Não adianta a gente falar que a gente está com problema na nossa empresa, a nossa liderança não contribui, para implementar o E-Social a gente está tendo várias barreiras, porque aqui a gente vai continuar tendo problema de admissão na última hora, vai ter problema de controle de movimentações, porque a liderança nunca contribui. Muito bem. Por que a gente está falando tudo isso? Porque se a gente tem esse diagnóstico da nossa empresa, predispõe a gente fazer um trabalho realmente mais elaborado em relação ao perfil da nossa liderança. Então, primeiro ponto, a gente precisa saber quem são esses líderes, quais são as características deles, de onde eles vêm, quais são qual é esse histórico de comportamento, de competências que ele traz. É um líder que veio do mercado, é um líder que foi desenvolvido internamente, ou seja, isso envolve conhecer muito a nossa liderança. Não dá pra gente simplesmente falar assim, olha, até dá, né? A gente falar, vamos implementar um processo de cima para baixo, e aí no popular, né, goela abaixo, que a gente fala. Ok, mas aí você não vai ter adesão da liderança, né? E aí o RH vai estar sempre naquela linha de que tem que ficar cobrando, de que tem que ficar mandando e-mail e a coisa não sai, né? Então fica sempre aquele cenário desconfortável. Então, para a gente poder ter adesão e mudar esse cenário, muitas vezes que a gente se depara na empresa, é importante que a gente conheça a liderança e que a gente trabalhe. Então, aí a gente fala, por exemplo, dos estilos de liderança. Então, que estilo que nossa liderança tem, né? Qual é o perfil deles? Qual é a forma como eles lidam? A gente tem até aqui a premissa, né? O líder já nasce feito? Não, a gente entende que não. A gente entende que o líder, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser treinado e habilitado para a função, desde que a gente tenha todo esse trabalho, ou seja, desde o mapeamento do perfil até mesmo os programas relacionados até o coaching, as ferramentas de desenvolvimento, treinamentos. Não é simplesmente colocar o líder no programa de treinamento, ele, na verdade, ele tem que passar por um programa de desenvolvimento para ele poder assumir a sua função, né? A gente fala muito aqui da liderança situacional, né? Esse é um quadro que mostra bastante isso, né? Então, como é que o nosso líder hoje lida com as suas equipes, né? Quando a gente fala, por exemplo, em problema de desempenho do colaborador, como é que o líder está lidando com esse problema de desempenho, né? Como é que o líder consegue gerir isso? Ele tem ferramentas? Não tem? Que tipo de perfil ele usa? Ou seja, aqui a gente traz a liderança situacional como um modelo de liderança bastante utilizado pelas empresas, que a gente ajuda nessa implementação, com o objetivo de que ele adapte o seu estilo, obviamente de acordo com o perfil e maturidade dos seus liderados. Então, quando a gente vê um colaborador que acabou de entrar na empresa, por exemplo, e que ele não conhece as suas funções, por mais que ele tenha experiência na função, por mais que ele seja
apta ao trabalho, ele não conhece a cultura da empresa, ele não conhece as pessoas, ele não conhece o perfil do líder. Então a gente entende que ele é um nível aqui M1, tá vendo lá embaixo? Maturidade dos liderados. Então é aqui, M1. Ele acabou de entrar, então ele está ainda se adaptando. A gente considera ele como um colaborador no nível M1, maturidade 1. Ou seja, vai exigir do líder, lá em cima a gente tem o estilo do líder, então E, né? O E1, que está escrito o que lá? Determinar. O que a gente propõe? Que neste caso, nesse colaborador que acabou de entrar, está passando por um processo de integração, de conhecimento, o líder tem que ter um estilo de determinar as atividades, determinar as tarefas, determinar as posturas, determinar os comportamentos desejáveis. Porque é nesse momento em que o líder vai colocar todas as informações do que ele espera dele, quais são as expectativas que esse líder tem em relação ao colaborador. Ao passo que, quando você já tem um colaborador que já está, né, há um certo tempo na empresa, que já conhece o que faz, tem maturidade profissional, aqui a gente não está falando de maturidade emocional, a gente está falando de maturidade profissional. Nesse sentido, ele vai usar aqui o estilo 4, que ele está, na verdade, na maturidade 4. Então, ele é maduro para a função, ele já está apto àquela função. E o líder vai delegar, ele consegue, né, delegar as tarefas. Delegar não quer dizer delagar também, né? Cuidado, né? Muitos líderes acabam usando o termo de forma errada, né? Delegar é você mostrar como tem que ser feito, acompanhar os primeiros passos, depois o colaborador vai fazendo lá sozinho e de vez em quando o líder vai checando e dando os feedbacks. Isso é delegar. Não é delargar, deixa lá o colaborador, vai fazendo aí, depois a gente vê. Isso não funciona. Então, a gente percebe que esse quadro aqui mostra bastante isso. Então, a gente passa do determinar, do persuadir, compartilhar, ao delegar. Ou seja, são formas do líder, né, adotar o seu estilo de acordo com o nível de maturidade dos seus colaboradores. E aí a gente fala, às vezes o colaborador ele já está há bastante tempo na empresa, mas ele acabou de ser promovido ou recebeu uma transferência de setor, de função. Ele volta muitas vezes para a maturidade 1, o que vai exigir o estilo de liderança 1, ou seja, de determinação. Então, isso é situacional, vai de acordo com a situação, o momento do colaborador e o momento da empresa. E aí, esse momento é onde a gente tem, né, no Recursos Humanos, o papel de ajudar o líder a encontrar esse estilo, ajudar o líder a preparar, né, a sua atuação dessa forma e, sobretudo, conhecer os seus liderados, né? A gente fala que a falta de conhecimento da sua equipe leva a você ter atitudes, comportamentos e usar, às vezes, ferramentas, que às vezes a ferramenta é ótima, mas a liderança está usando de forma errada, porque não conhece a liderança, não conhece a sua equipe, não conhece os seus colaboradores e acaba usando, às vezes, a ferramenta de forma inadequada, né? Então, é fundamental que a liderança tenha esse conhecimento, que passe realmente a olhar de perto seus colaboradores. Então, não é simplesmente tratar todos de forma unificada, né? Isso exige esse acompanhamento. O que vai reverter, obviamente, lá na frente nas melhores práticas. Então, quando eu conheço bem o meu colaborador, eu vou desenvolvê-lo da forma personalizada, individualizada, porque o colaborador ele responde, obviamente, aí de acordo com o seu perfil e o seu jeito, né? Cada pessoa é de um jeito, então o líder tem esse papel de entender o funcionamento de cada um. E aí ele vai usar a ferramenta mais adequada para cada um. É trabalhoso? Muito. Exige muito do líder? Sem dúvidas. Mas esse é o papel dele, né? E aí quando a gente fala que se ele fizer esse trabalho, isso vai refletir lá na ponta para o RH, né? Então ele vai saber o momento que o colaborador não está indo bem e que se ele precisa substituir, ele vai ter noção, né, e condição de demandar para o RH programas de treinamento específicos, personalizados, conseguir mapear as necessidades de forma mais
concreta, né, mais pertinente àquela demanda específica que ele vai identificar. A própria remuneração, né, então ele vai entender que aquela pessoa está apta ou não para uma movimentação, ou muitas vezes que ele colocou aquele colaborador naquela função, mas talvez até por uma inadequação de um processo seletivo, um processo de recrutamento, não foi mapeado de forma correta, então a pessoa está exercendo algo que não diz respeito às suas competências e ao seu perfil. Ou seja, isso tudo reflete, obviamente, no modelo e na gestão de pessoas, né? Então, é fundamental que o líder passe por isso, né? Por esse trabalho aí de mapear e conhecer a sua equipe, né? A gente fala aqui, obviamente, do papel, né, da liderança versus o gerenciamento. Então, a gente tem aqui, obviamente, uma diferenciação, né? O gerente na função, que a gente está usando aqui é o termo líder, né? Líder como uma capacidade, uma habilidade. E, obviamente, o termo gerencial, a gente entende como atribuições de um líder. Um líder, ele tem funções gerenciais. Não necessariamente ele precisa ser um gerente. Ele pode ser um supervisor, um coordenador, um diretor, mas o que a gente quer dizer é o escopo das funções gerenciais. Ele tem que administrar, ele tem que priorizar sistemas e estruturas, ele tem que ter visão de curto prazo, exercer controle, né? Aquele que faz certas coisas, ou seja, o nível de eficiência, né? Então, ele vai fazer com que os outros façam e de forma a fazerem bem feito, com vontade de fazer bem feito. E aí, esses são os aspectos gerenciais, né, administrativos da função do líder. E o papel do líder e as competências do líder envolve a inovação, priorização, né, das pessoas, do desenvolvimento, inspirar confiança, ser aquela pessoa que motiva, né, que inspira mesmo, né, a sua equipe. E aí a gente tem uma série de competências, de habilidades a serem desenvolvidas, né? Ele tem que, na verdade, promover aí mudanças e sair da sua caixinha, né, do seu quadrado, que a gente brinca, né, sair da sua zona de conforto. Ele tem que estar olhando, de certa forma, o todo, ao mesmo tempo ele tem que entrar no individual, conhecer cada um, mas com visão também bastante estratégica do todo, né, e até observar, muitas vezes, boas práticas em outras áreas. Então, de repente, ele está na área dele, mas ele tem um outro líder lá de uma outra área que está atuando de forma diferente, que está dando certo. Por que não fazer esse benchmark interno também, né? Então, é importante ele quebrar paradigmas mesmo, né? Em relação ao desenvolvimento das habilidades, a gente fala muito sobre a comunicação. Então, a gente tem aí a expressão corporal, ela representa 55% da comunicação. O tom de voz, 38%, e as palavras em si, apenas 7%. Ou seja, o corpo fala, né? A gente sabe muito bem disso. Então, o líder, até na forma dele se comunicar, é fundamental que ele saiba se comunicar. E a gente percebe muito que, às vezes, a liderança, ela não tem essa habilidade de comunicação. Ela, muitas vezes, ela tem problema relacionado a forma de comunicar. Então, ela transmite a mensagem, só que a mensagem ela não chega até o colaborador, ou o colaborador não assimila, porque a forma que ela utilizou não é mais correta. Então, é aquela história, ele está dando feedback positivo, mas com entonação de uma voz, de um feedback negativo. Por isso que a expressão corporal, ela representa 55%, né, de peso na comunicação. E a fala, né, o conteúdo é muito menor, mas o líder ele tem que olhar muito bem a sua expressão, a sua forma de comunicar, de ouvir, né? Então a gente percebe que é fundamental que ele tenha essa habilidade, né? Ele tem que estar muito apto a gerir, né, e a saber se comunicar, enfim, é fundamental que ele seja preparado para isso, né.
A gente fala, obviamente, quando a gente fala também de lideranças, a motivação, né? Então não dá para a gente falar de desenvolvimento de liderança sem falar de motivação, né? A gente tem que ter, obviamente, aí um trabalho também com a liderança no sentido de entender as suas motivações e que ele possa entender a motivação da sua equipe. A gente trabalha com um motivograma, não sei se vocês conhecem, mas é uma ferramenta que traz um mapeamento, né, da motivação, motivograma das equipes individualmente e do próprio líder, né, que trabalha aí a identificação dessas motivações, né. Então a gente fala alguns exemplos aí de como chegar e satisfazer, por exemplo, a necessidade de autorrealização, né? Então o encorajamento, trabalho que torne aí mais inspirador ao colaborador, quais são as dicas para trabalhar a autoestima, quais são as possibilidades de trabalhar as necessidades sociais, de segurança, fisiológicas. Então como o líder pode encontrar meios de desenvolver a motivação da sua equipe em determinadas áreas, né, em determinados aspectos aí dentro da escala da pirâmide de Maslow que a gente conhece, né, que passa aí desde as necessidades fisiológicas, segurança, sociais, né. Então a gente percebe que o líder ele tem que ter, obviamente, um trabalho muito integrado, muito bem desenvolvido, ele tem que exercer o seu papel muito fortemente, né? Porque isso tudo vai impactar lá na frente, em pessoas e, sobretudo, em processos. E aí, de novo, né, todo esse conteúdo, alinhando com o E-Social, a gente percebe que, por exemplo, a gestão do líder é fundamental. Então, falamos aqui de um exemplo de admissão, de demissão, de desenvolvimento. Por exemplo, numa descrição de cargos. Então, quando a gente tem lá um colaborador, ele exerce as suas funções. Se essas funções não estão bem descritas, né, transformadas realmente numa ferramenta, que é a descrição de cargos, formalizada, multiplicada aos seus colaboradores, o colaborador ele não tem sentido do seu desempenho, isso não fica claro, essa gestão se perde. Então a ferramenta da descrição de cargos, ela é uma ferramenta do recursos humanos, mas sobretudo da liderança. Então o líder ele tem que ter isso como ferramenta de gestão. E obviamente que para o E-Social, a obrigatoriedade de ter isso formalizado é fundamental. Então as empresas que não têm, por exemplo, hoje uma política estruturada de cargos e salários, uma política estruturada de recrutamento e seleção, desenvolvimento, elas vão sofrer com o E-Social. Então, a estrutura do cargos e salários, ela tem que ser feita em conjunto com a liderança, né? A gente normalmente trabalha um programa, um workshop, onde a gente desenvolve a liderança para realmente poder desenvolver, escrever a descrição de cargos. A gente faz um trabalho em conjunto, inclusive com as equipes, né, envolvendo os ocupantes dos cargos, descreve o cargo, alinha as atribuições, as necessidades que aquele cargo exige, quer dizer, a descrição de cargos ela vai alimentar recrutamento e seleção, treinamento, ela vai alimentar a segurança do trabalho, e, obviamente, vai servir para a gestão do desempenho do colaborador. E isso é formalizado. E para o E-Social, a gente vai ter que publicar essa descrição de cargos. Então, não tem como fugir das ferramentas de recursos humanos. E essa profissionalização, essa formalização das nossas políticas é necessário. Então, a gente vai ter o líder para ajudar a estruturar e a formalizar esse trabalho e depois a servir de desenvolvimento para a sua equipe, né? Porque é fundamental que ele tenha essas ferramentas para desenvolvimento, para atuação gerencial mesmo dele, né? Então, a gente percebe que existe aí uma série de necessidades, né, que a gente tem em relação ao atendimento do E-Social, né? Eu estou vendo aqui uma série de perguntas, né, em relação as rotinas, né, em relação ao sistema, às práticas. Obviamente, depois a gente vai responder para vocês todas elas, até via e-mail, mas o importante é deixar muito claro o quanto é importante a gente trazer a liderança para participar desse programa, desse projeto e envolvê-los em relação a isso. A gente já está aí meio que estourando o tempo, né, do nosso encontro.
Mas queria agradecer vocês, desejar aí boa sorte, sucesso para vocês nessa implementação. Contem com a gente, né? A Humanos está aí preparada, a Dromos, para ajudar vocês nesse processo de bastante mudança, tanto a ferramenta quanto as políticas e as práticas. A gente faz um trabalho bastante integrado, né, e bastante personalizado, desde o momento de mapear essas necessidades, o diagnóstico, entender as necessidades de cada categoria, de acordos coletivos, sindicais, analisando, né, como que a área, o setor que vocês atuam exige, como que a gente pode integrar, né, essas exigências sindicais juntamente com as práticas que a empresa tem e, obviamente, a UE social. E é isso, eu queria dizer que estamos à disposição de vocês. A gente tem aí o nosso contato, né? Quem quiser tá depois mandando e-mail também, a gente fica à vontade para receber e-mails, sugestões, enfim. Temos também o e-mail da Humanos, que eu passei já para vocês. Para qualquer dúvida, a gente está à disposição, né? Espero ter contribuído aí com vocês um pouco de informações em relação muito ao papel da liderança. Obviamente que a gente vai ter aí outros encontros, até para tratar um pouco mais das técnicas em relação e práticas em relação ao sistema e também em relação às políticas, né, que envolvem o e-social. Hoje o nosso objetivo foi falar bastante sobre o papel da liderança, né? Como trazê-los e como envolvê-los nesse programa, tá bom? Quero agradecer vocês, o nosso contato tá aí e ficamos aí à disposição. Até a próxima, foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todos, um bom dia, tchau, tchau.